Vocês estão vendo que está sendo gravado, né? Então, se alguém tiver algum problema com isso, obviamente tem a liberdade de não continuar com a gente. Mas nós estamos gravando porque nós sabemos muito bem que nesse horário muitas pessoas, como essa nossa fala é voltada para professores, muitos professores podem estar em aula. E também porque, apesar de ser um trabalho especificamente para vocês, professores no Peru, essa nossa fala pode ser, de repente, subir para o YouTube e auxiliar professores de outros lados do mundo. Embora vocês tenham sido, por enquanto, os únicos a receber no nosso livreto, por indicação da editora, nós o chamamos de livro, com as avaliações para a 11ª edição do Bem-vindo, né? Eu queria só fazer um resumo rápido. Essa 11ª edição do Bem-vindo atinge até agora as 219.500 cópias comercializadas desse livro, o que nos deixa muito orgulhosos pelo fato de estarmos trabalhando há tanto tempo, há 41 anos, com a divulgação da língua portuguesa no mundo e, consequentemente, da cultura do Brasil pelo mundo. Então, essa 11ª edição é quase que uma edição comemorativa, né? E nós trouxemos aproximadamente 40% de alterações no livro, né? No livro do aluno, né? E também a novidade que são os QR Codes que remetem vocês para atividades interativas e digitais na plataforma que se chama Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa. No momento, vocês, com esses QR Codes, têm acesso a 20 páginas da Central. Central é uma coisa muito maior do que isso, mas já é um início para vocês conhecerem vídeos e áudios e materiais, exercícios interativos que existem nessa Central de Mídia chamada CEMELP, Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa. Eu imagino que alguns de vocês já tenham começado a utilizar o livro com as avaliações. Então, nós não vamos abrir os microfones, porque somos muitos. Então, eu vou estar observando aqui o chat. Se vocês quiserem colocar alguma observação no chat, mas a Silvia e eu vou compartilhar a tela, então eu vou acompanhar essas duas coisas. E a Silvia e a Maria Lúcia estarão com vocês na apresentação. Nós vamos fazer a apresentação. Bom, antes disso, em breve, a SBS do Peru vai receber, a BS, que é o contato provavelmente de todos vocês, vai receber as respostas a essas avaliações. Eu acabei de bater as respostas agora de manhã, estão terminando de ser diagramadas e vocês receberão também essas respostas. O- Haverá uma próxima versão desse livro. Conforme a gente vai usando, nós fizemos as avaliações a pedido de uma universidade daí do Peru, mas nós não conseguimos pilotar, porque pilotar, usar os exercícios é um processo muito mais longo. Então, conforme a gente vai usando e a gente descobre que alguma coisa pode ser melhorada, nós vamos ter novas versões dessas avaliações, tá bem? Então, por favor, vocês nos se comunicam conosco. São todos muito bem-vindos a se comunicar conosco pelo chat, tá bom? Obrigada aos rostos, temos vários rostos conhecidos aqui, não vou nomeá-los todos, mas obrigada por estarem sempre conosco. Seria muito interessante se todo mundo abrisse a tela dentro do possível. É muito, vocês sabem, vocês dão aula, provavelmente algumas aulas online, vocês sabem como é complicado falar com uma tela que a gente não vê os rostos, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que desenvolver cada vez mais nos nossos alunos e entre nós. Precisamos, na comunicação, o rosto, a boca, os olhos são tão importantes, não é? Então, dentro do possível, por favor, abram as telas e mesmo que estejam almoçando ou lanchando, esse não é um grande problema. O importante é vermos os rostos, dar um rosto ao nome. Então, Silvia e Maria Lúcia, eu vou deixar com vocês e vou continuar autorizando a entrada das pessoas e assim que vocês acharem que devemos, eu compartilho o material.
Olá, então, Maria Lúcia, me apresento aqui primeiro. Então, eu e Silvia vamos nos alternar, a Silvia colocando uma série de informações bem importantes. Eu acho que seria bacana, então, Silvia, você iniciar com aquelas observações já que a gente tem do material e vamos nos intercalando nessas informações. Muito Muito prazer em estar com vocês, um enorme prazer em estar com vocês aqui e esperamos ajudá-los com este novo material. Olá, bom dia, boa tarde a todos. É um prazer vê-los aqui, alguns novamente. Muito bem. Gente, a ideia então é falar um pouquinho desse plus que nós estamos trazendo para o Bem-vindo. Então, nós temos muitos exercícios já nos 3 cadernos de exercícios, vocês também, muitos de vocês já conhecem, mas agora a ideia é trazer exercícios avaliativos. Então, nós fizemos um teste para cada unidade. Então, vocês vão ver, daqui a pouquinho a gente vai compartilhar a tela, que são 4 partes, né? Então, cada teste, unidade um, nós temos a primeira parte como compreensão de leitura, depois exercícios gramaticais, compreensão oral, que a compreensão oral nós vamos falar também um pouquinho mais para frente, e a parte de escrita. Então, nós, né, então, acho que alguém colocou alguma questão, mas tudo bem. Então, o que nós gostaríamos de enfatizar é que são exercícios que nós já pilotamos com alunos, tanto na FAAP, eu sou professora e coordenadora dos cursos de português para estrangeiros na FAAP, que é uma instituição de ensino superior, né? Hoje um centro universitário. E nós temos alunos do mundo inteiro. Temos cursos intensivos de 100 horas, cursos extensivos de 285 horas. Temos avaliações que nós chamamos de midterm e de final exam. Então, normalmente nós damos os testes depois de 2 semanas, porque os cursos têm 6 semanas, né? Então, depois de 3 semanas, desculpa, um teste de midterm e depois um teste de término de curso. E quando é o curso do semestre, um na metade do semestre, o outro ao término. E aí, a ideia de colocar por unidade é que você pode, conforme a necessidade do seu grupo, avaliar o aluno depois de cada unidade ou depois de algumas semanas, né? Depende do seu planejamento. Nós escolhemos, num primeiro momento, a unidade 4, justamente porque nós temos a unidade um com presente simples, a unidade 2 pretérito perfeito, pensando na questão gramatical. A unidade 3 o pretérito imperfeito, a unidade 4 o futuro. Só que nessa unidade 4 você vai ter toda a questão gramatical das unidades anteriores. Então, de repente, você usou como exercícios os testes das unidades um, 2 e 3, e de repente você tem o módulo, a unidade 4 como avaliação desse grupo, né? Que seria o grupo um. Então, assim, o professor vai ficar bem flexível, né? A flexibilidade é do professor de como usar melhor essa questão avaliativa. Então, a ideia é trazer para os alunos a questão da leitura, da gramática, compreensão, né, de texto, proposta de produção escrita. Então, Maria Alice, eu vou deixar você um pouquinho. Depois eu falo da correção. O som está desligado, Maria Lúcia. Seu som está desligado. Desculpe, brigadinha, Silvia. Então, vocês já estão vendo na tela. A primeira parte é uma compreensão de leitura. Aí, cada uma dessas unidades vão apresentar textos diferentes tamanhos e com exercícios, né, de interpretação do texto, alguns deles relacionados ao texto e também perguntas relacionadas ao aluno, quer dizer, perguntas pessoais, né, de compreensão pessoal. Em seguida, vamos aqui olhando já a parte de gramática. E aí, nesses exercícios de gramática, ao longo de todas as unidades, nós procuramos variar bastante os formatos dos exercícios. Não apenas com, assim, como esse primeiro aqui que você tem
a possibilidade de escolha entre A e B, ou de completar, enfim, os formatos, procuramos variá-los bastante, né? Esse outro aí de completar. Então, todos os exercícios, esse agora fazendo perguntas, né? Nesse número 3 você tem aí. Olha, e aí vamos entrar exatamente, Suzana, por favor, mostrando nesse exercício 3 onde há a necessidade de colocar uma pergunta, vai realmente ao encontro do que Silvia disse. Nesta avaliação, se vocês perceberem pelas respostas, estamos aí com diferentes tempos verbais para esse exercício, né? No primeiro já um pretérito perfeito, no segundo o imperfeito, depois volta no perfeito, depois lá embaixo na 5 tem uma de futuro. Então, bem mesclado cada um desses exercícios. E na média, esta unidade, ela está com 5 exercícios. Não, perdão, seis. Esse temos 6 exercícios. Vejam lá, olha a diferença desse exercício, por favor, Suzana, esse número 6. Nós temos um breve trechinho e aí, dentro deste trecho, deste texto, perdão, palavras para serem, para que, qual função? Separar as sílabas. Então, veja a diversidade dos formatos que estabelecemos para essa parte da gramática. E, por final, a parte de compreensão oral, que depois vamos falar, e a parte escrita, também bem diversificada. O que eu gostaria até de retomar quanto ao tópico da parte gramatical, como eu estava dizendo, a maioria das unidades apresentam 5 exercícios, algumas 4, mas temos uma unidade, a unidade 17, que tem 7 exercícios, então ela é bem mais longa. E todas as unidades a partir da unidade 15, todas as avaliações são mais longas do que as primeiras. E quanto a isso, por sabermos que poderá haver algum tipo de dúvida, a Silvia vai apresentar aqui uma sugestão para a pontuação que vocês venham a estabelecer para essas unidades. Só um pouquinho. O Edson está perguntando, Edson de Matos, oi Edson, se a edição 11 tem caderno de exercícios. Sim, tem caderno de exercícios, mas só para alunos de origem latina. Já tá publicado, já faz um tempo, junto com o caderno, né? Junto com o livro. Tem sim, tem sim. É só ver com a Bessie, tá? É, eu tenho uma curiosidade, Silvia, antes de você falar. Eu tenho uma curiosidade sobre quantos de vocês, se vocês puderem levantar a mão, eu não consigo vê-los todos, mas se vocês quiserem colocar no chat, quantos de vocês já viram ou já receberam esse livro com as avaliações? Ótimo. Vocês não receberam? Tá. Então vocês precisam fazer contato com a BS, na SBS, porque já está com ela há talvez umas 2 semanas, 3 semanas, tá? É gratuito. Tá? Então tá lá com ela em PDF. Então vejam lá. E vejam lá com a Bessa. A Bessa está dizendo aqui que estava esperando essa apresentação para distribuir, tá? Uhum, Então a Bessa está aí com a gente. Eu não tinha visto que ela já tinha entrado, tá? Então não precisam nem colocar, porque então eu sei, já sei que nenhum de vocês o recebeu ainda, né? Tá bom? uhum. Então vejam com a Bessie, peçam para ela, fiquem em contato com a Bessie, que ela já tem lá. Como eu falei, ela não tem as respostas ainda, e nós mandaremos provavelmente na semana que vem. E também volto a dizer que não é a versão final, tá? A Bessie está falando que
ela vai compartilhar, vai enviar para todos vocês, tá? Eu imagino que ela vai mandar para quem está aqui, né? Imagino, mas enfim, o que for. Silvia, por favor. Muito bem. Então, eu vou Então, compartilhar. talvez seja o caso, eu passei muito rápido, talvez seja o caso de eu mostrar um pouquinho mais detalhe. Eu achei que vocês já tivessem essa avaliação, tá? Depois que a Silvia falar, eu compartilho de novo e mostro para vocês a carinha, tá? A capa, né? E como ele está dividido, tá bom? Muito bem. Então, eu vou. Aliás, não, Silvia, deixa eu mostrar primeiro de novo, porque ficou confuso. Eu realmente achei que eles já tivessem isso. Deixa eu mostrar de novo. Deixa eu compartilhar de novo, só um pouquinho. Sumiu. Então, Silvia, pode ir falando enquanto eu abro aqui. Ah, achei. Então, eu vou colocar. Vocês já estão vendo, né? Sim, Sim? sim, Sim ou não? Sim, 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 sim. sim, sim, sim. Sim, dá Tá, para ver. tá. Então, aqui está a capa, é a capa do livro, né? Da 11ª edição, avaliações. E aqui vocês têm o resumo, o sumário, né? Na verdade, o índice, com as unidades, os títulos das unidades, que são os títulos do livro, né? E aí está, 20. Então, 20 unidades, que dá um total de mais ou menos 80 páginas, certo? Nós mostramos a unidade 4. Eu vou pular para a unidade 17, que foi mencionada pela Maria Lúcia, que é um pouquinho mais longa, claro, conforme vai tendo mais conteúdo, né? Essa é a 18, aqui está a 17. Pronto, 17. Conforme vai tendo mais conteúdo, mais coisas, pontos a serem avaliados. Então, aqui, a unidade 17, que tem como título no livro, e aqui, Lazer em Casa, né? Então, vocês têm um texto mais longo, Poesia no Barbante, tem perguntas, tem toda a estrutura gramatical com um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 exercícios. Depois tem a questão da compreensão oral, que a Silvia vai comentar, e uma produção escrita, tá? Então, as 20 unidades. Para quem não quiser usar esse material como avaliação, não deixa de ser um material a mais que vocês podem usar como exercício. Então, na verdade, estamos dando de presente para vocês 20 unidades com inúmeros exercícios. No mínimo 100 exercícios gratuitos para vocês, né? E depois a Silvia vai explicar como vai funcionar a parte de compreensão oral. E em breve também, ainda vou discutir com elas, mais sugestões para as atividades de conversação, ou seja, de avaliação da fluência, né? A gente vai sugerir, assim como existe no CELP-Brás, que vocês conhecem, sugerir pontos que vocês podem levantar para uma conversação, né? Para uma avaliação da fluência, tá? Mas isso ainda não está no nosso radar. Compreensão oral, sim, Silvia. Muito bem. Então, eu gostaria de compartilhar uma sugestão de correção. Então, né, partindo lá da experiência nossa da FAAP, que recebemos alunos de diversas nacionalidades e com perfis, né, diferentes. Então, às vezes nós temos mais asiáticos durante um semestre, às vezes falantes de espanhol, outras nacionalidades. Então, o que eu converso muito com os professores é que antes da nota
que a correção seja feita. Então, primeiro eles vão corrigir a avaliação da turma toda, sem pensar em pontuação, quanto que vale cada questão. Depois que foi feita a correção, aí sim o professor, com um olhar de, puxa, se a maioria errou esse exercício, não é aqui que eu vou dar uma pontuação maior. Então, alguma coisa aconteceu, né? Se muita gente foi bem na questão da produção, né, escrita, que, né, com todos os elementos, puxa, eu posso olhar com naquele, a ideia de dar uma porcentagem maior para essa questão. Isso porque a prova não pode ser punitiva. Eu acho que a ideia da avaliação é você ver onde que estão, né, os erros para a gente até melhorar e revisar e ver que pontos que nós precisamos retomar. Até porque, Então, desculpe, Silvia, se uma turma inteira vai mal num ponto, a situação ou é do professor ou é do Uhum. material. Não pode É, uma turma inteira ir mal, é, né? aí Se uma turma acende o inteira vai sinal de mal, alerta. não é problema da turma, ou é nosso como professor, ou é do material, né? É como escrever Exatamente. sapato com C cedilha. O problema não vai ser do aluno, vai ser de quem escreveu sapato com C cedilha, certo? Exatamente. Então, qual que é a sugestão? Nós estamos falando aqui de quatro partes, certo? Leitura, gramática, compreensão oral e escrita. Uma primeira opção, claro, é dividir 25% cada parte. Ok. Mas o que normalmente a gente faz, até porque quando a gente propõe uma avaliação escrita e a gente coloca, né, várias opções de exercícios gramaticais, então, normalmente a porcentagem vai um pouquinho maior para que está sendo avaliado a questão gramatical. Até para falante de espanhol, a parte de compreensão de leitura e a compreensão oral é até um pouco mais fácil, né, do que você colocar ali a produção escrita e a parte gramatical. Então, ou a gente faz, eu vou dar as sugestões aqui, né? A primeira 25% cada parte. Ok. A segunda, 25% a leitura, 25% compreensão oral, a gramática com 30% e a produção escrita no nível básico, 20%. Ele ainda não tem muitos elementos, né? Estou falando que o aluno que está no grupo 1, na unidade 1 a 4. Agora, se eu já estou a partir do grupo 2, eu posso pensar em 20% leitura, 20% compreensão oral, e eu divido igualmente a gramática 30% e a produção escrita 30%. Então, para os níveis mais avançados, nós, né, na FAP, costumamos aplicar dessa forma: 20% leitura, 30% gramática, 20% compreensão oral e 30% a produção escrita. Mas claro que isso é livre, gente, é muito flexível, como eu disse, conforme cada grupo e o objetivo de vocês. Mas eu acho que para ser justo também na hora da devolutiva, porque aluno é aluno em todo lugar, ele quer saber onde ele errou e a porcentagem e quanto vale. Então, aí, a partir daí, né, vocês determinam a pontuação de acordo com cada porcentagem sugerida. Tá desligado o seu som, Suzana. Eu queria também comentar uma outra coisa. Na Torre de Babel, né, que vocês sabem que é a nossa empresa, a gente tem muitos. O nosso público é do mundo dos negócios, né? Nós não trabalhamos com universitários, por exemplo, que venham fazer uma pós-graduação no Brasil, ou um doutorado, um mestrado. É muito raro aparecer um cliente desse na Torre de Babel. Então, esses textos, muito provavelmente no nosso caso, seriam substituídos por textos de business, do mundo dos negócios, não é? Então, como eu sempre digo, não existe material perfeito. O material requer sempre um trabalho do professor. O professor que pega o material, não prepara a aula, vai lá e abre, né? Tem que preparar, tem que escolher, tem que selecionar o que vai e o que não vai. Então, muitos desses textos podem ser substituídos, né, por algum material. Vocês, por exemplo, um de vocês, vou pegar um nome qualquer, Ana Paula. Ana Paula dá aula só para médicos. De repente, esse vocabulário no qual ela quer né, dar mais ênfase, né? Ou, sei lá, policiais, como já tivemos casos de grupos de policiais do Peru fazendo aula por inúmeros outros motivos. Enfim, há que se adaptar. Ah, mas na avaliação que vocês fizeram, não. São sugestões, né? Não existe, volto a dizer, o bem-vindo é perfeito? Não. O samba
É perfeito? Não. Avenida Brasil é perfeito? Não. Não existe um material perfeito. A gente precisa, eu gosto, eu me adapto, eu vejo que tem material digital interativo, eu quero o QR Code, eu quero os vídeos, eu quero os áudios, mas assim como com os livros, também com essas avaliações. Temos que usar com coerência. Substituir alguns textos, alguns gramática que fala, não dê isso ainda, e só vou dar lá na unidade 17. Cada mercado é um mercado, certo? Então, sempre, Silvia e Maria Lúcia, a gente precisa frisar, mas é isso que está ali. Não, isso aí é uma sugestão. Assim como o bem-vindo foi feito, os psios do bem-vindo embaixo. Às vezes você quer usar um psio que está na unidade 18, não tem problema, ninguém tem que ir passo a passo, nem fazer todos os exercícios. Tem aluno que não suporta certo tipo de exercício, né? Então, sempre usar com coerência, né? E preparar a aula, preparar a avaliação, é isso que faz um bom professor, de fato, né? Desculpe, Inclusive Silvia, mas eu conhecer. achei Não, importante. não, excelente a colocação. Inclusive conhecer o que o livro traz, porque são 20 textos, né? São 20 propostas de escrita, são 20 partes gramaticais que você pode trazer exercícios para outras unidades, né? De acordo com o seu público, está ali à disposição. Então, não que você precise usar da forma como nós, né? Bem como a Suzana colocou. Então, é só conhecer o que tem lá e fazer, de repente, a partir dessas sugestões, preparar a sua avaliação para o seu público, né? Ideal. Eu acho que a gente pode abrir um pouquinho para vocês, se vocês quiserem levantar a mão, abrir para algum comentário. Eu acho que é um pouco difícil ter comentários, porque vocês não têm o material em mãos. Mas eu vou colocar o meu e-mail. Eu prefiro centralizar em mim, porque eu sei que a Silvia tem uma agenda insuportável, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então eu vou centralizar em mim. Se vocês quiserem, conforme vocês forem recebendo o material, me mandar alguma mensagem, a gente pode marcar, Maria Lúcia e eu, especialmente, quando a Silvia puder, ou a Harumi, marcar uma reunião como essa nossa, sempre informal, cada dia mais informais as nossas reuniões, e a gente discute e pode tentar ajudar vocês. Mas eu vou centralizar em mim, eu vou colocar aqui, vou colocar o meu particular no chat, tá? Tá aí no chat, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. E ao mesmo tempo, enquanto vocês pensam se querem falar alguma coisa, sem problema algum, ao mesmo tempo eu quero convidá-los a um novo projeto que eu lancei. Nós lançamos há mais ou menos um mês e meio, que se chama Muitos de Nós. É um projeto em que eu decidi, mais uma vez, reunir pessoas do mundo todo que trabalham com português como língua estrangeira, segunda língua, língua de herança. Então, eu um dia estava sem ter o que fazer, aí eu pensei, vamos ver como anda o mundo de português pelo mundo. E lancei no Facebook, no LinkedIn, em alguns lugares assim. Se alguém quiser ser entrevistado, algum professor que está pelo mundo quiser ser entrevistado, vamos voltar ao nosso faleportuguês.ning.com, aquela rede grande de mais de 5.000 nomes de pessoas interessadas pela língua portuguesa. E em 3, 4 dias a gente já tinha 44 pessoas que queriam ser entrevistadas. Então, nós temos duas entrevistas feitas já, uma com a professora Silvana do México e uma com a professora Terezinha, que foi leitora no Paraguai e na Argentina. E a terceira entrevista, nós vamos entrevistar semana que vem Ana Clotilde Tomé Williams, que é professora na Northwestern University. Tem programas maravilhosos, atividades fantásticas que ela faz lá em Chicago. Eu estive lá, na belíssima universidade. Eu vou colocar aqui daqui a pouco para vocês. Estão gravadas no YouTube. Eu acho muito importante vocês assistirem, porque aparecem oportunidades, especialmente para os mais jovens, né? Aparecem oportunidades de trabalho fora do Brasil, outras oportunidades de trabalho com a língua portuguesa, que não apenas, que não é pouco, lecionar a língua, como aconteceu no Canadá, na verdade. A primeira entrevista da Silvana, ela está em Quebec, no Canadá. Aparecem, enfim. Então, é importante vocês assistirem no YouTube e eu vou também divulgar aqui no chat essa que vai ser o terceiro encontro, que vai ser com a Ana Clotilde, que inclusive estará na FAAP em agosto, é um evento. Silvia, depois coloca no chat também o evento da FAAP de agosto, por favor.
Dia 29 de abril, é o encontro com a Ana às 8 horas, não, 10 horas da manhã, de Brasília. Sempre os horários são de Brasília, ou seja, 2 horas a menos para vocês, 8 horas da manhã. Dia 29, terça-feira, é o terceiro encontro com a Ana Clotilde, e vocês deveriam assistir. É preciso se inscrever pelo meu e-mail. Só são, não, diferentemente do que aconteceu hoje, nesses encontros só serão aceitos os que estão inscritos, tá? Não entra quem não está inscrito, por inúmeros motivos, tá? Então, é, se inscreva no meu e-mail, tá? Então, são três coisas importantes. Eu vou colocar também o endereço do YouTube do, das duas primeiras. Pronto, tendo dito isso, é, não posso minimizar, não posso colocar aqui, então, Edson, você deve ter no YouTube, imagino eu, os dois primeiros encontros. Se você quiser colocar aqui no chat, porque eu não consigo minimizar, porque o Zoom está comigo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Aí, Na o verdade, evento de. Suzana, eu esqueci de falar da compreensão oral. Por favor, por favor. Então, que por enquanto, pessoal, a parte de compreensão oral é por conta de vocês, para vocês usarem de material autêntico, procurar, né, no YouTube, procurar aí nas mídias. Por enquanto, tá para vocês isso. Só que nós já estamos trabalhando com atividades que nós vamos usar dos nossos outros materiais. Então, a partir de cada conteúdo, então nós vamos ter áudios do Tudo Bem um, do Tudo Bem 2, do Panorama Brasil, né, de um outro material que nós temos também ali na gaveta. Então a gente vai preparar isso e colocar num link para disponibilizar para as escolas que adotam o Bem-vindo, tá bem? Então a BS ainda não tem isso, BS, mas a gente está trabalhando para que vocês tenham no mesmo link o áudio das 20, né, unidades para sugestão de exercícios de compreensão oral, tá bom? Mas isso vem em breve. Silvia, fala rapidinho desse evento, porque a gente colocou o link aí de agosto na FAP, rapidinho. Na verdade, o IAIX, eu não estou coordenando, é a Lourdes Zilberberg, que é a diretora de internacionalização lá da FAAP, mas foi até ontem o prazo, mas eu sei que eles vão abrir o prazo. Então, se alguém tiver interesse em participar como palestrante ou tiver algum painel, né, que gostaria de falar sobre interculturalidade, língua, cultura, pode fazer. Já está, é a 30ª edição, né? A última edição foi na Polônia e é a primeira vez que está vindo para a América Latina. Então, é um congresso que vai acontecer em agosto, se eu não me engano, é dia 24, 25, 26, de 24 a 28 de agosto. E se vocês tiverem interesse, também pode até mandar o e-mail para a Suzana, se não conseguirem fazer no site. Ah, não, hoje é o deadline para apresentação de trabalhos, mas a gente vai estender esse prazo. Então, qualquer coisa é só mandar um e-mail para a gente. E quem quiser participar, né, como convidado ou como para assistir mesmo, tem lá o valor da inscrição e eu coloquei os detalhes ali no link da FAAP, tá bom? Você pode assistir de forma remota ou presencial. É interessante porque nesses nossos encontros, entrevistas com professores pelo mundo, volto a dizer, serão 44 até agora entrevistas, obviamente sempre gratuita. Nós temos o seguinte depoimento: ai, mas professor de português fora do Brasil é muito solitário. Eu falo, não, não é solitário. Existem trocentos eventos em que vocês podem, né, se associar às diferentes associações de professores de português, professores de línguas, etc. No segundo encontro foi muito interessante porque havia duas pessoas que ensinam português na Suíça que não se conheciam. Eu falei, bom, daqui a pouco vocês são vizinhas de porta e não se conhecem. Aqui estão se conhecendo. Então, é sempre importante participar, dentro do possível, dos nossos horários e das nossas agendas, desses eventos, até para vocês se conhecerem melhor e terem mais oportunidades de trocas, né? Dito isso, pergunto: alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Levanta a mãozinha, abre o microfone. Somos 37. Ana Paula, vai lá, Ana Paula. Boa tarde, bom dia, não é?
Não, eu só queria perguntar se essa entrevista da Ana Clotilde ia estar disponível no YouTube também, porque eu justo Vai- para essa hora eu vou estar dando aula e eu não ia todos poder vão estar estar presente. todos vão estar disponíveis no YouTube, todas. É só você procurar Genial. Suzana, vão estar todos lá, Uhum. inclusive as Ai, que genial. passaram. Ai, genial, porque eu gostaria muito de estar, porque eu me interesso muito agora por aprender mais de outros professores, né? Não, e Ana Porém, como eu vou estar Clotilde dando aula justo para esse momento. faz parte da história do ensino da língua portuguesa pelo mundo. Ana Clotilde é absolutamente sensacional, vale muito a pena. Edson, você Genial. tinha levantado a mão. Assim que eu tiver o livro de avaliação, eu te escrevo. Porque você sabe que, assim, quando eu recebi esse, aqui agora em agosto, setembro, vou estar no Brasil, aí vocês já podem me dar um autógrafo aqui, minhas queridas, tá? Eu já vou levar, sim, para vocês. Mas, assim como eu pego e vejo onde é que tem equivocações, você Sim. já sabe disso que eu vivo procurando. Ah, tem algo equivocado aqui. Assim que eu tiver o livro de avaliação, eu prometo te escrever e falar, encontrei algo aqui que está assim, como está em PDF, é mais fácil de alterar, né? É mais fácil fazer a correção. Vocês já sabem que eu sou bem curioso com relação aos materiais que vocês utilizam, né? Reviso bastante, tá? Não, nada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Nada, nada, nada. Estou tentando encontrar aqui, Suzana, para colocar o Não link se do preocupe, eu YouTube estou aqui para. colocando aqui. Eu não Ah, tá. consigo digitar tudo, mas é no meu canal. É, mais alguém que levantou a mão? Eu não estou. Como tem muitos com. Não consigo ver. Se alguém quiser falar, só abrir o microfone. Vão dar mais uns segundinhos. Mas eu imagino que vocês vão ter mais observações e perguntas, etc, etc, depois que receberam o material, não há sombra de dúvida. E vocês têm aí o meu e-mail, o Edson sabe, quem nos conhece há mais tempo sabe que somos super acessíveis, estamos aqui para ajudar, né? 41 anos trabalhando com isso, se não estivermos aqui para ajudar, né? É, nada mais? Muito bem. Então, Davi, não sei se você está falando com a gente ou se você está falando com alguém aí, porque eu vejo que você mexe os lábios, mas está sem o microfone, então não sei se. Não, tudo bem, obrigado. Tudo está bem. Muito claro. Ok. Então, obrigada por terem estado conosco e aguardamos retornos de vocês quando receberem. Eu acho que a Bessie talvez hoje mesmo envie para vocês esse material em PDF. Como sempre, Maria Lúcia, obrigada. Silvia, obrigada. E bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Aguardo vocês nos encontros de entrevistas com os professores pelo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer. Tchau.